Bom dia! Ó, ó, aqui. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Melina! Bom dia a todos, deixa eu ver Bom aqui. dia, professor. Ei, Marcos! Que bom ouvi-los, deixa eu estar aqui. Bom dia, Aline, Bia, Mazala, Daiane, Fabiane Frade, Glenda, Ellen, Leandro, Marcelo, Marcos, Melina, Mussa, Nicole, sejam bem-vindos, bom dia a vocês. Bom dia, sexta-feira, né? Muita coisa boa para nós. E diga-se de passagem, sexta-feira 13, né? E tenhamos uma sexta-feira abençoada. Deixa eu ver aqui, quem está aguardando? A Alessandra. Seja bem-vinda, Alexandra. Deixa eu ver, tá entrando. Isso. Então, uma boa sexta-feira, uma bênção a todos. Deixa eu abrir aqui meu material, colocar aqui para vocês. A gente dá prosseguimento. Isso. Aí, até coloquei esse, lembrando também uma boa canequinha de café, né? Para dar aquela acordadinha básica pra gente. Então, feliz sexta e ótimo final de semana. Afinal de contas, daqui a pouco vai sextar, né? Bem, gente, vou dar aqui prosseguimento. Primeiro eu vou dar aqueles avisozinhos básicos, que não é novidade para ninguém. Depois a gente vai dar prosseguimento. Hoje nós vamos falar sobre herança genética, tá bom? Então, só para a gente ter uma noção do que a gente vai tratar. No final eu coloco alguns exercícios de fixação, porque acho que são importantes e são bem próximos do que alguns que a gente encontra aí em termos de concurso, como que essa matéria é trabalhada, tá bom? Deixa eu pôr aqui para vocês, né, aqueles avisos comunicados que eu tenho mantido, que na verdade essas são necessidades que se mantêm, tá bom? Nem todo mundo me encaminhou o ED, né, o certificado do ED feito. Então, quem ainda não fez, pode me encaminhar o print, não tem problema nenhum. E o desafio nota máxima, que inclusive saiu uma lista essa semana. Ainda temos pessoas que não fizeram o simulado do desafio nota máxima. Então, chamando a atenção, a própria coordenação pedindo, né, destacar a importância do desafio nota máxima. É uma nota que tem validade para todas as disciplinas. É importante que vocês façam, tá? Então, por favor, não deixem de fazer. Ao fazer, encaminhe o print, né? De uma maneira específica, pelo aquilo que a gente já conversou, os meninos do terceiro período, tá? Mas assim, na hora que eu falo para poder fazer, eu peço a todos vocês, né, de segundo, terceiro períodos, não deixem de fazer, é importante para vocês, tá? Inclusive, deixa eu ver aqui, a Sabrina tá entrando. Tem hora que esse ícone para mim admitir vocês, ele some. E aí eu tenho que fechar o material para admitir aluno. Deixa eu colocar aqui, para aparecer. Tá? Então, gostaria de solicitar a vocês, mais uma vez, que não deixem de fazer, é muito importante, tá? E eles acompanham isso, eles mandam pra gente a listagem, enfim, por favor, tá? Não deixem de fazer. E aqui, aí, só uma coisinha também que eu queria chamar a atenção. Não deixem, eu já até recebi vídeo, né, a respeito da atividade, sobre a maquete, apresentação, DNA, RNA, né? Deixa eu só olhar aqui em termos de dados, porque eu prefiro olhar, enfim. Mas olhem só, lembrar a todos que a entrega, né, do vídeo falando sobre DNA, RNA ou fases da mitose, de acordo com o sorteio que nós fizemos no início da etapa, é semana que vem, tá? Ou seja, vocês têm um prazo máximo de me encaminhar até sexta-feira que vem. Já recebi, já vi, tem, né? O pessoal é muito criativo, faz as coisas muito boas, muito legais, então assim dá super vontade de compartilhar. Depois, até se a gente tiver oportunidade, eu vou ver se eu consigo abrir e mostrar aqui para vocês, tá? Eu não posso prometer porque eu não sei em termos
né, de disponibilidade de tempo, mas se tiver, eu vou fazer isso porque a gente tem vontade de compartilhar, de mostrar, né, como que vocês trabalham legal, como que as coisas são bem feitas, como vocês são criativos, enfim. Então, se tiver oportunidade no nosso último encontro, eu faço isso, tá? Mas só para lembrar todo mundo de que semana que vem, dia 20, né, é o prazo máximo para envio do vídeo com a apresentação do trabalho de vocês, tá? Não deixem mais ainda para a última hora, né? A realização de um trabalho bem feito, isso tudo demanda ali um tempo, um empenho de cada um. Então, por favor. E ao terminar, podem me encaminhar, igual já me encaminharam, porque aí é bom que eu já vou organizando aqui, né? E é bom que vocês imaginam que já tem um trabalho entregue, que isso também é muito bom. Final de etapa, sempre, logicamente, tem muitas atividades e fica todo mundo, né? Fervilhando a cuca com tanta coisa por fazer, por entregar. Então, é bom também para vocês imaginar que já tem uma atividade entregue e resolvida, né? Isso é muito importante. Então, só para lembrar vocês do prazo, tá? O prazo máximo. Bem, e vamos. E só uma coisinha também. Sempre peço a vocês, gente, porque isso é independente de disciplina, de turma, isso eu tô falando geral. Porque muitas vezes a gente percebe, né, que a gente manda as instruções, que a gente caminha ali, que às vezes o pessoal parece que nem abre, né, nem lê. Então, assim, não deixem de ver, tá? Às vezes tem instruções ali que são, inclusive é o norte que eu utilizo para depois chegar e avaliar, né? O que eu pedi? O que foi solicitado? Foi um vídeo, né? Como que foi? O que eu deixei em aberto que eles podem escolher ou aquilo que é importante que seja feito? Então, estou falando isso com todas as minhas turmas, porque é muito comum, de uma maneira geral, nas atividades, a gente depois perceber que, embora tenha mandado instruções, né, falado o que era para ser feito ou não, mandam coisas diferentes, né? Então, por favor, tá bom? Porque criatividade, capacidade vocês têm e muito. Porque quando vocês mandam as coisas ali conforme a gente solicitou, a gente fica encantado, né? E eu tenho certeza que vocês podem fazer trabalhos excelentes, como fazem, como inclusive já recebi, né? Então, não deixem só de olhar as instruções, porque é basicão e ajuda, com certeza isso só vai ajudar o grupo, tá bom? Bem, e agora, e vou passar um helicóptero aqui agora. E agora vamos dar prosseguimento, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa em relação a isso? Tudo beleza? Tá? Lembrando que instruções para o trabalho, a gente encaminhou, eu encaminhei para o WhatsApp no iniciozinho da etapa, né, junto com a descrição de pontos e tudo, e também tá fixado lá no AVA, na unidade 3. Você entra na unidade 3, na seção 1, as instruções também estão lá, tá bom? Então, tem assim os dois campos, os dois pontos, justamente, né, que às vezes a gente encaminha para o WhatsApp, que a princípio chama mais atenção, né? Mas às vezes também se perde ao longo de mensagens e tá lá postado no AVA, direitinho. Inclusive, é fundamental para que nós, né, professores, lancemos as coisas lá no AVA. A Miriam tá entrando aqui agora. Miriam, seja bem-vinda. Isso, entrou. Bem-vinda, Miriam. Tá? Então, só para chamar a atenção de vocês disso. Então, vamos. E uma coisa... eu realmente quero fazer a vocês um convite, né? Maria Cecília, bem-vinda, bom dia. Chamar a atenção de vocês. Podem participar, podem perguntar, né? É tão mais gostoso quando vocês perguntam, quando vocês participam. A impressão que dá que vai passando o semestre, vocês vão ficando mais caladinhos, né? Pelo contrário, a gente tem que ver o seguinte, vai crescendo cada vez mais ali a intimidade, vocês podendo ficarem mais abertos, mais à vontade, né? Embora a gente aqui, eu já tenha tido contato com vocês em outros semestres, então isso não há motivo para acanhamento,
Mas assim, se é que algum dia existiu algum acanhamento, a gente pode aqui, né? A gente já está há um bom tempo de convívio, fiquem à vontade, vocês sabem que eu gosto que vocês participam, que vocês perguntem, né? Enfim, isso é gostoso e na verdade eu até aprendo com vocês, né? Semana passada com a pergunta da Fabiane só vem acrescentar, então isso é muito bom, tá bom? Então, porque afinal de contas nós vamos falar de um assunto que são as bases biológicas da hereditariedade. É um assunto que a gente explora ainda mais quando a gente trabalha na genética, né? Mas aqui, no que se refere à CMC, a nossa disciplina, a gente está aqui fomentando, né? Dando ao aluno informações básicas do que se refere a uma coisa que é tão interessante, uma coisa que na verdade norteia a todos nós. E a gente desde pequenininho, né? Que a gente ouve, que a gente brinca, que a gente fala. Ah, isso você puxou o nariz do vovô. Ah, isso daqui a boca é da vovó. Ah, logicamente que é muito elementar, né? Mas não deixa de ser uma discussão de hereditariedade. Às vezes ali o indivíduo nem sabe o significado dessa palavra, mas ele já está querendo, já se olha, né? Igual eu olhava e não necessariamente me encontrava diante dos meus familiares, eu achava aquilo estranho, né? E aí você discute, aí você fica de olho, aí você fica atento às conversas familiares para ver se pesca alguma coisa. Então são coisas, né, que fazem parte da nossa vida, que a gente, independente de até entendimento do que isso significa, a gente já utiliza isso na nossa observação, e que é incrível, e que é muito bonito, né? Porque essa característica que nós temos desde o início, em termos de querer se existe, né, verificar se existe ou não alguma semelhança, e é incrível que a gente, de início, a gente só imagina semelhanças físicas, né? E não ver detalhes, e não ver, às vezes, até mesmo detalhes morfológicos que é super familiar, enfim. Então é uma série de situações que fazem parte, na verdade, do histórico, do imaginário da humanidade desde o início, né? Afinal de contas, da onde, como que, na verdade, nós temos início, formação e com quem que parecemos, né? De onde vêm as informações as quais eu carrego, eu albergo no meu corpo. Somos únicos, mas somos herança de todo, né, o nosso antepassado. Então, nós temos ali, na manifestação de cada um de nós, né, que somos únicos, mas o reflexo, o retrato de características de indivíduos, de situações, né, que existiram, às vezes até bastante de antepassados, e chamando a atenção. Que embora seja muito notório a gente falar dos aspectos físicos, eu sempre falo isso aqui na CMC, né? Tem esse cuidado, porque de fato, né, a gente, em termos de exemplo, a gente é muito direcionado. Mas lembrando que essa característica de hereditariedade, ela vai muito além, né, de o nariz da vovó, a boca do vovô. Tem a ver com características, com aspectos funcionais, aspectos orgânicos, a possibilidade de herança de manifestações clínicas, né, de doenças. Então, isso que na verdade realmente interessa, né, na hora que a gente fala desse funcionamento orgânico, tá bom? Então vamos. Aqui, lógico, a gente caminha aí porque o objetivo é, né, que vocês possam mesmo, deixa eu pegar aquele meu pointer aqui, isso, que vocês possam de fato verificar esse elo, né, porque eu até falo, eu preciso, a gente sempre precisa de um tempo maior na unidade 4, porque a unidade 4 a gente vem apresentando detalhes básicos, que por mais que sejam básicos, estrutura DNA, RNA, bases nitrogenadas, que você já,
né, muitos de vocês já sabiam disso anteriormente, mas é fundamental que a gente dê aquela base, né, para a gente poder explorar e também abrir, ser um campo, né, uma abertura para que depois outras disciplinas possam ser mais bem trabalhadas. Então, nesse sentido, é importante que a gente venha nessa construção. Alguém entrou. Priscila. Priscila, isso, entrou. Seja bem-vinda. Bom dia, Priscila. Nessa retomada, né, de conceitos. E a gente sempre, desde o início, eu mostrei para vocês a unidade de cromossomo, né? A estrutura cromossomal, onde ela é observada, esses desenhos, né, essas ilustrações que sempre estão no nosso material, mas para você fazer luz, né, o que ele está representando. Então, nós observamos aqui a estrutura de um cromossomo, né, metacêntrico. Reparem vocês que o centrômero está bem no centro, né, das unidades das cromátides. E aqui o autor, ele está retirando para a gente, é como se ele estivesse retirando um fio, né? Que como nós já vimos, esse fio, essa estrutura fina, delicada, longa, é o DNA. Né? Isso se faz presente, possível da gente verificar a partir do contorno da estrutura que ele deu aqui na região final, né? Mas por que disso? Por que falar disso? Eu não sei se você já falou isso antes, ok? Mas a gente está colocando isso na hora de iniciar as bases da hereditariedade, porque é aqui que tem as nossas informações. É aqui que é a base da nossa hereditariedade. Na hora que eu falei que nós somos fruto, né, de várias características, de várias heranças que nós herdamos, né, desde do contexto familiar passado, tem a ver com essas informações, né? Logicamente não tem a ver com memória, logicamente não tem por uma característica de amor, porque eu quero, não. Isso são coisas que ocorrem de uma maneira silenciosa, de uma maneira que foi ali, né, com a participação das células germinativas dos nossos pais, que trouxeram essa informação. Então a gente quer queira ou quer não, porque tem características que a gente tem maior orgulho de ter herdado e tem outras que a gente fala assim, puxa vida, né? Não precisava ter herdado essas determinadas características, principalmente no que se refere à doença, mas está ali, né? Essa é a nossa, a gente tem que eventualmente ter identificação e tratar aquela situação da melhor maneira possível, principalmente no que se refere às vezes situações de doença, né? Então são aí, é no nosso DNA onde nós temos os genes, que são as nossas informações que fazem com que nós sejamos, né, essa estrutura corporal, esse funcionamento, inclusive, por que não, esse aspecto físico que nos norteia, né? Eu coloco aqui para vocês o que a gente, né, já comentei com vocês, inclusive semana passada, na hora que a gente fala sobre divisão celular. É fundamental, né, que a gente entenda que na divisão celular eu tenho momentos, como no caso da mitose, preciso ter a preservação do número de cromossomos, do número de material genético da espécie, né? E no caso da meiose nós vimos que é a metade. É justamente disso daqui, né? Por isso que eu estou falando, porque o que está aqui representado é o cariótipo ou cariograma, representando os nossos 23 pares cromossomais, né? Então isso daqui nos norteia e ele é utilizado, inclusive quando a gente estuda ali na genética, as alterações cromossomais. Afinal de contas, este é o cariótipo de um indivíduo considerado saudável, né? Um indivíduo que apresenta a quantidade cromossomal adequada para a espécie e que não só, em termos de quantidade, apresenta a estrutura cromossomal também composta de uma maneira, né, considerada normal. E aqui é importante, parece ser uma representação boba, mas a partir disso daqui, vocês não têm ideia.
o quanto que a gente possa explorar, o quanto que a gente possa eventualmente até fazer questões, né, concurso, utilizando como base uma demonstração dessa, ou algumas alterações que realmente possam ocorrer no cariótipo ou cariograma de um indivíduo. Olhem só, percebam vocês que aqui, ó, nós temos 22 pares cromossomais, até aqui, ó, 22 pares cromossomais. Esses cromossomos são denominados cromossomos autossomos, tá? E aqui nós temos um par de cromossomo sexual. Então, é por isso que são o total de 23 pares cromossomais, sendo 22 autossomos e um par sexual. Aqui, no caso específico, é o cariótipo de indivíduo do sexo masculino. Como que a gente sabe? Porque ele é XY. Se ele não tivesse nada aqui no Y e tivesse no X duas estruturas cromossomais, nós falaríamos que aí se tratava de o cariótipo de uma fêmea, né? Por que disso? E por que apresentar e chamar a atenção para vocês disso? Porque a base da hereditariedade, vocês vão ver que ela é classificada. Ela possa vir, né, como características hereditárias, ter vindo dos cromossomos autossomos, então a gente fala herança, né, autossômica, ou ela possa estar associada a uma herança sexual, né? Ou seja, relacionada a cromossomos sexuais, ou seja, com informações que vieram a partir dos cromossomos sexuais. Então, é por isso que é importante essa apresentação, essa chamada, né, dentro da base da hereditariedade, porque essa é uma terminologia apresentada. E só chamando a atenção de vocês, né? Ao longo de todas as estruturas cromossomais, quando a gente tem esses pares, isso significa que um cromossomo veio, né, da célula germinativa feminina, que é o óvulo, e que a outra estrutura, ela veio a partir, né, da célula germinativa masculina, o espermatozoide. Deixa eu ver aqui que tem pessoas aguardando. É a Vitória. Bom dia, Vitória. Bem, então, isso que é importante, né, que nós trabalhemos, que a gente consiga ter a identidade, a identificação. É fundamental que na hora que a gente observe um cariótipo, né, a gente verifique isso. Primeiro, faça um checklist, observe, né, existem, todos eles são 23 pares, né, será que estão sempre equipareados, sempre tem essas duas estruturas? Ótimo, então cariótipo dentro dos padrões considerados de normalidade, né? Ah, Luciene, eu percebi que de repente nesse cromossomo 3 aqui, ao invés de 2 tem um a mais, tem 3. Isso significa alguma coisa? Significa. Lá na genética a gente vê que isso daí é uma trissomia, por exemplo, a trissomia de Patau, que significa tantas alterações, né? Enfim, mas isso é algo que vocês vão ver adiante, né? Se não me engano, acho que alguns de vocês já fizeram genética, né? Acho que o terceiro período, se não me engano. Mas os meninos do segundo, eu acho que ainda vão fazer genética, né? Então, quem fez talvez se recorde da gente falar e apresentar isso em termos de característica, né? Eu tô errada? Ou vocês já fizeram já, gente, terceiro período, genética? Gente? Sim, estou fazendo agora. Não foi comigo? Bom dia. Isso, então é isso mesmo, tá? E os meninos do segundo período. Fizemos no último semestre. Não foi? E os meninos do segundo ainda não, né? Só para me ter uma noção aqui. Enfim, só para a gente realmente, porque eu me recordo em relação, só que a gente tem que ter cuidado, né? Que às vezes é tanta turma, tanta coisa. Enfim, mas é bom a gente, aí vocês se recordam em relação a isso, né? Que aí a gente apresenta, tem todo cuidado de apresentar a vocês ali o que significa isso naquele momento, né? E aqui, deixa eu, antes até de dar o conceito, deixa eu chamar a atenção de vocês.
Quando a gente fala de hereditariedade, e isso é uma coisa notória, não só, né, igual eu sempre chamo a atenção aqui na minha sala de aula, realmente é tendencioso os exemplos que nós damos, mas os próprios livros, se a gente pega ali na genética, nós temos oportunidade na hora de ler essa linguagem, né, de falar sobre aspectos físicos. Então, mas por que eu estou falando disso? Porque existem duas palavrinhas, né, que significam genótipo e fenótipo, que é clássico, que é super fácil, que a gente emprega muito, que a gente observa isso no contexto ali mesmo, né, do dia a dia, numa leitura, mas que é importante que a gente saiba, né, e que é muito fácil, tá na essência mesmo das palavras, mas que a gente tenha a maldade de entender, de verificar o conceito dessas duas palavrinhas. Na hora que a gente fala que o genótipo do indivíduo, né, apresenta, por exemplo, uma trissomia no cromossomo 21, eu estou falando, né, dos genes, eu estou falando daquela identidade que está no DNA, aquilo que é uma característica daquele indivíduo que tem impresso, né, no DNA. Na hora que eu falo, a minha professora é uma baixinha, tem época que tá mais loira, tem época que tá com um cabelo mais escuro, tem época que eu percebo que tem um cabelo mais grisalho, né? Ou seja, na hora que vocês começam a tecer características físicas, né? Ah, ela tem um olho escuro, enfim, na hora que a gente fica falando, tecendo, querendo fazer aquela construção, né? Aquele imaginário, fazendo aquela coloração, né? Aí joga tinta no cabelo e tira a tinta do cabelo e coloca se ela é alta, se ela é baixa, se ela é cheinha, se ela é magrinha. Enfim, na hora que a gente vai construindo essas características, nós estamos falando do fenótipo. Então é isso que eu coloco aqui para vocês, que é muito utilizado, né, na hora que a gente fala de hereditariedade, que por mais que seja, né, super simples, mas que a gente percebe que muitas vezes é empregado de uma maneira errônea, né? Então, para a gente ter esse cuidado, esse respeito com esses conceitos, né? O genótipo, o que ele é? Genótipo é algo que eu tenho, eu quer queira ou não, ele tá comigo, né? Eu não tenho como mudar. Agora, o meu fenótipo, de repente, sei lá, como eu acho que eu já até comentei com vocês, a minha menina tá agora com 9 anos, mamãe, posso pintar o meu cabelo de azul? Eu falei assim, filha, deixa eu te falar, eu até acho bonitinho também, mas agora não, nessa idade não, né? Ou seja, ela queria dar uma retomada ali no fenótipo dela. É bonitinho? É, também até acho, né? Mas calma, tem um momento certo, você ainda tá muito criança para isso, né? Na hora, daqui a um tempinho que chega rápido, vamos, aí a gente pensa um pouco melhor, né? Em mudar esse fenótipo aí, e aí a gente tem que ter cuidado, né? Para não estragar, para usar o que precisa, né? Para preservar ali, porque senão também a gente acaba trazendo consequências adiante. Então, vejamos. E também não significa mudar de fenótipo a cada semana, né? Imagina, igual tem gente a gente quando leva o menino no colégio, a gente vai se deparando. Tem dia que um tá com cabelo azul, tem dia que o outro tá com cabelo rosa, tem gente até com cabelo verde, né? Porque chega uma hora que é tanta cor, uma em cima da outra, que fica uma loucura. Tá mudando o fenótipo, aquilo que eu tô lendo, né? Aquilo que ele tem tá lá guardadinho, tadinho. Às vezes, até as pessoas, chega uma hora que nem a gente sabe qual que é realmente o nosso genótipo, né? De tanto que a gente muda, que a gente utiliza, que a gente colore, que a gente interfere, e haja chapinha e tira a chapinha, enfim. Mas a leitura, né, que a gente faz, aquele aspecto externo, e às vezes quando a gente não conhece a pessoa, né, a gente acha que, nossa, não, fulano,
Não, fulano, se a gente tivesse que descrever, né? Eu realmente faria uma descrição talvez completamente diferente daquilo que realmente ele é, daquilo que realmente ele tem de herança que guarda ali, né? Então, só para a gente ter esse cuidado com essa linguagem, com esse uso, que é o que a gente mais utiliza nas nossas descrições, é esse fenótipo, né? Você fala assim, nossa, mas que olho verde lindíssimo, né? Ah, que coisa linda! Não, mas que olho castanho, assim, bonito, né? Então a gente sempre vem. Tchau, marido. Seu marido vai trabalhar agora. Vai com Deus. A gente literalmente bateu o olho e chamar a atenção em relação a isso, né? Mas a gente não sabe o genótipo que está ali impresso e eventualmente uma bela de uma lente de contato, né? Na minha época de adolescência tinha isso, umas lentes de contato que eram vendidas para a gente utilizar naqueles momentos ali de balada, na época que a gente podia ter, né? Mas os encontros ali, literalmente várias pessoas, dança e tudo, né? Agora a gente tá todo mundo precisando de ficar meio de castigo, né? Mas na minha época tinha isso e a gente tentava mexer ali com o fenótipo para ver se agradava, né? E depois a gente tirava a lente e mostrava o que a gente realmente tinha por trás aqui, de alguns detalhezinhos. Bem, isso que é triste, né, gente? Tem gente que tira tanta coisa que é dele porque ele comprou, mas na hora que ele tira, ele fala assim, gente, é a mesma pessoa, né? Enfim. Bem, vamos aqui. Como que a gente herda esse material genético? Né? Afinal de contas, essas características, esse gen que tá aqui comigo, gente, alguém entrou. Esse negócio ele fica, aí eu uso, aí ele some. João Pedro e Rayane, bom dia. Deixa eu ver aqui se eles vão entrar. João Pedro e Rayane, bom dia. Deixa eu ver aqui. Abaixar, não, aí eu tenho que projetar de novo. Ok? Mostrou, tá. Então, olhem só, né? Coloquei aqui para vocês, justamente para a gente verificar, como eu até já citei, né? Como que a gente herda essas características. Cadê meu point bonito? Sumiu aqui. Então tá. Como que nós herdamos, né? Primeiro temos ali dos nossos pais biológicos, as células germinativas de cada um, e é justamente, né, através do ato sexual, do encontro dessas células germinativas, onde nós temos a formação da célula ovo ou zigoto, né? Contendo aqui as informações, como eu falei com vocês, o autor aqui desse desenho, ele até demonstrou, né? 23 cromossomos em azul, 23 cromossomos em vermelho, justamente para indicar que vieram cada um, né, dos nossos pais. E que aqui, na hora que eu tenho esses 23 pares, eu tenho um que veio do meu pai, outro que veio da minha mãe, né? Bem, a partir dessa célula ovo ou zigoto, que vai se desenvolver agora no ventre materno e dar origem a um novo ser, né? A um novo serzinho, afinal de contas, com todo o desenvolvimento, a formação de novas células, de células que vão compor a nossa estrutura corporal, né? Então, nós temos aqui a formação de um indivíduo com toda a nossa diversidade, né? Inclusive celular. Bem, e é aqui, a cada uma dessas nossas células, quer sejam células nervosas, quer sejam células musculares, nós temos ou células epiteliais, enfim, o que seja, cada uma das células que nos compõem tem a nossa informação genética, né? Carregam o nosso material genético. E aqui chamando a atenção de vocês, olhem, aquela estrutura, a fita dupla do DNA, tendo, né, como características aqui as bases nitrogenadas, que aqui na primeira porção ele inclusive representou pelas letrinhas, né, adenina, timina, citosina e guanina, e assim vai. E essas são as nossas informações, aquelas que vieram, né,
a partir dos nossos pais e que eles por si, né, carregam ali a herança dos nossos antepassados ali, da nossa árvore genealógica, que vocês vão ver que nós vamos trabalhar com ela também. Tá? O fato é que essas informações são as informações que fazem com que nós nos tornemos únicos, né? E que tenhamos as nossas características. A Isabela está entrando agora. Com as características, né, que nós já comentamos. Chamando a atenção de vocês, na verdade, esse slide é o slide que eu retirei essa informação do projeto Genoma Humano da USP. Para quem tiver interesse, fica aí uma recomendação, é um site excelente, né? Que tem várias informações interessantes no que se refere à genética, no que se refere a heranças hereditárias. Então fica aí muito legal, tá? Inclusive com algumas alterações, né? Alterações cromossomais, impacto a partir de algumas doenças. Então eles têm ali, tem cartilhas instrutivas, com uma linguagem muito acessível, porque realmente é destinado à educação, né, à formação. Então fica aí uma dica, tá, que é muito legal. Tem inclusive vídeos da professora Maiana Zatz, de outros pesquisadores, né? Então, quem porventura tiver interesse no assunto, às vezes a gente tem até interesse particular no eixo familiar, de verificar alguma coisa sobre o tema, vale muito a pena, tá? Porque é uma fonte absolutamente confiável, científico, atualizado e com informações muito legais. E aqui, né, a gente vem colocando para vocês. Afinal de contas, na hora que nós temos ali nos 23 pares cromossomais, uma coisa, eu me esqueci, mas eu coloquei aqui até a título de curiosidade. Logicamente, eu preciso até de olhar, porque eu não sei isso de cor. Porque a gente fala tanto de 23 pares cromossomais que são característicos, né, da espécie humana. Agora, só para a gente ter uma noção, existem outras espécies, né, que vêm não ter número de cromossomos diferenciados. Por exemplo, o rato tem 44 pares, tem 44 cromossomos. A borboleta tem 380 cromossomos, tá? Uma samambaia tem 1.200 cromossomos. Então, só a título de curiosidade, que às vezes tem turma, tem aluno que pergunta, né? Só para a gente ter uma noção. Então, tem uma diversidade muito grande, né? De quantidade de cromossomos referentes a cada uma das espécies, né? De seres vivos na natureza. Então, só para a gente contextualizar e dar essa informação. Bem, então aqui, na hora que a gente tem ali dos nossos 23 pares cromossomais, aqui o autor está representando para a gente um par, né? Só para a gente ter essa identidade de onde vem a nossa hereditariedade. E é importante a gente destacar e reparar o que o autor colocou aqui para a gente do desenho. Nós temos, ele está colocando, agora eu consigo pegar aqui, ó. Ele está pontuando para a gente aqui nessa estrutura, nessa unidade, que está tudo vermelho, né? Reparem que vocês de uma maneira pareada, correspondendo, né? A mesma regiãozinha, só que no outro cromossomo, ele colocou aqui tudo rachurado. Então, isso aqui é até importante a gente começar a identificar, porque ele está mostrando para a gente o seguinte, olha, nesse mesmo local, inclusive é aqui onde eu dou, né, esse conceito de locus. Locus significa o local definido do cromossomo que é ocupado por um determinado gene. Ou seja, esse locus, tá? Quer seja este ou este, cada um da estrutura cromossomal, eles estão me dizendo coisas diferentes. Um está falando todo vermelho, outro está falando rachurado. Ou seja, nessa informação de gene, eu tenho aqui, né, nesse pareamento, informações diferenciadas. Mas o termo locus significa isso, local, né? Onde nós temos alguma referência ali sobre uma determinada característica, por exemplo, minha, né, se esse cromossomo fosse meu.
Eles, a partir do momento, né, que eles estão assim pareados, nós falamos que esses aqui são genes alelos, né? Um veio do meu pai, outro veio da minha mãe, a estrutura cromossomal, mas nós estamos diante de informações no mesmo locus, né? E eles estão aqui com referências de um determinado gene, para uma determinada característica. Bem, se eles são pareados, nós falamos que eles são genes alelos, né? Ocupam o mesmo locus em cromossomos pareados, em cromossomos homólogos, tá? Então, são genes alelos. E aqui, se a gente observar, nós temos aqui 3 pares cromossomais, onde a observação, ela nos remete justamente àquilo que eu chamei a atenção de vocês no slide anterior. Olhem, eu tenho aqui um com uma informação que é todo vermelho, né? Ou seja, é a mesma informação genética, tanto de um cromossomo quanto do outro. Então, o autor, inclusive, representou isso não só pela coloração, que estão ambos vermelhos, mas também pela identidade da letra, né? Azão, azão. Aqui, neste outro pareamento, o que nós temos? Informações contraditórias. Um está falando que era vermelho, outro está falando que é rachurado, e ele até representou, ó, o vermelho é o azão. Inclusive, eu já tinha feito essa identidade anterior, né? O vermelho é azão. E o rachurado vai ser reconhecido como azinho. Aqui, todos os dois também têm a mesma informação, mas todos os dois têm a informação do rachurado. Então, significa que todos os dois são azinhos. Bem, isso daqui é uma demonstração, uma observação de algo que nós utilizamos muito dentro da genética e na hereditariedade, que é, no caso, aquela letra que foi identificada como caixa alta, né, seria a letra maiúscula, nós falamos que essa é a referência dominante, né? Então, esse daqui, que é algo que a gente vai, inclusive, trabalhar mais adiante. Esse daqui, a partir do momento que as duas letras sejam iguais, nós falamos que esses cromossomos são homozigotos, né? Homozigóticos. Por quê? Eles têm a mesma informação, tá? Tanto esse, deixa eu até pegar aqui, vou colocar em termos de caneta, para mim poder, né? Caneta, aqui, ó. Reparem aqui, eles têm a mesma informação. Azão, azão. Aqui também, ó, a mesma informação. Ó, azinho, azinho. Então, por isso, eles são denominados de homozigotos, né? Tem um pareamento de indivíduos que são semelhantes, tá bom? E vou colocar aqui diferenciado, tá? Vou colocar em verde. Esse daqui. Porque se a gente observar, de um lado eu tenho o azão, do outro lado eu tenho o azinho. São referências diferentes, né? São distintos. Um está em caixa alta e outro está em letra minúscula, que é indicativo. Caixa alta, a característica dominante, letra minúscula, a referência recessiva, tá? O fato é que, pela observação de termos características diferentes, é que nós falamos que eles são cromossomos heterozigóticos ou heterozigoto, tá? Então, isso daqui, que é uma linguagem super utilizada por nós, empregada, né? Ali no dia a dia, ali dentro da genética, mas só para a gente ter essa noção, né? E chamar a atenção, né, para a essência do que isso significa, tá bom? Na prática significa aqui, ó, no homozigoto, que ambos estão falando para que eu tenha a mesma característica, né? Quer seja aqui, que seria uma característica, como ele está colocando aqui, todo vermelhinho, né? E aqui uma outra característica que é diferenciada, né? Mas que ambos aqui estão falando a mesma coisa. Aqui não. Um está falando uma coisa e outro está falando outra coisa. É isso que a gente vai ver, qual que vai predominar, né? É como se cada um falasse uma linguagem diferente. Uma vai predominar.
aqui é justamente esse conceito que eu coloco para vocês, tá? Deixa eu até mudar de cor para não fazer menção. Característica dominante, o próprio termo é sugestivo, né? Aquele que domina. Bem, se eu chegar com vocês, imagina, e conversar, né? Falar assim, olha, de repente a gente está ali observando uma mesa de amigos, mas eu percebo que só uma pessoa fala. O restante até quer falar, quer comunicar, quer dar sua opinião, mas tem um ali que, puxa vida, fala tão alto, fala tanto, interrompe, né? Que só ele fala, né? Ou seja, ele domina, ele acaba fazendo com que os demais sejam dominados. Então, aquele que domina é aquele que aparece, é aquele que sobressai, não necessariamente positivamente, né, gente? Não estou falando disso, mas é aquele que toma conta do pedaço. É ele que, na presença dele, os demais ficam mais acanhados. Então, a característica dominante é aquela que vai sobressair, é aquela que vai se manifestar, mesmo quando ela não esteja, né, em dose dupla. Por exemplo, aqui a manifestação da característica do azão vai existir, porque ele tem dose dupla, né? É até a mesma informação. Mas aqui, ó, é que entra essa característica de dominância, porque eu tenho, cada um fala uma linguagem. Qual que vai sobressair? Qual que, na verdade, se eu for a portadora dessa informação, o que vai manifestar em mim? Vai manifestar a característica do azão. Por quê? Ele é uma característica dominante. Mesmo que ele seja observado, como a gente está vendo aqui, ó, em dose única, né? Porque ele aparece uma única vez, olhem. E aqui é essa preconização, e a letra, né, a característica dominante, ela aparece em caixa alta, é letra maiúscula, tá? E aqui só para a gente perceber, né, que o autor fez justamente essa característica do cruzamento. A característica aqui amarela, olha, tá? A característica amarela é a característica dominante. Como que eu sei disso? Percebam, eu tenho ervilha amarela, que foi cruzada com a ervilha verde. Aqui, ó, a gente vai ver que F1 é a primeira geração. Só tivemos descendentes de ervilhas amarelas. E reparem, olhem, o Y maior, caixa alta tá aqui, caixa alta tá aqui. E qual que é a manifestação, qual que é o fenótipo? O que eu leio? Ervilha amarela. Então, eu percebo que a característica do Y grande, né, caixa alta, é a característica dominante. Bem, isso a gente vai ter oportunidade de falar mais adiante, tá bom? Vejamos. Qual que é a característica recessiva? Característica recessiva é aquela que é dominada. Se tiver um dominante perto, ela acaba retraindo, ela não se manifesta, ela não se apresenta. Mas ela nunca vai se apresentar? Vai! Ela vai quando ela aparecer, olha, em dose dupla, ó, azinho, azinho, ou yzinho, yzinho. Olha, se vocês perceberem, tanto aqui, ó, que é a característica excessiva, que é o verde, ele tá em dose dupla, olha, yzinho, yzinho. Aqui, yzinho, esse y aqui podia estar até menorzinho, né? Eu acho que até que o autor podia dar um... dá, porque a maneira que ele... essa letra maiúscula, ela é diferente, né? Yzinho, yzinho, tá? Quando ele aparece perto da caixa alta, repare que ele não apresenta, ele não se manifesta, né? Ele tá escondidinho lá no gen, mas ele não se manifesta. O fenótipo não é lido, né? Então, é isso que a gente utiliza, é isso que é muito trabalhado, né? Sempre aqui. A característica dominante, ela predomina, quer seja homozigótica, né? Quer seja em heterozigose. E a recessiva não. Ela só vai se manifestar se o indivíduo for
homozigoto para aquela característica. Aí ela se manifesta. Chamando a atenção. E a gente vai trabalhar com isso um pouquinho lá na frente. É isso, por exemplo, né, que se a gente falar de uma característica recessiva, mas que esteja associada a alguma manifestação de doença, é isso que faz com que, eventualmente, na consanguinidade, às vezes a gente possa vir a ter um encontro maior, né, de doenças, tá? Porque um indivíduo tem um Yzinho escondidinho, o outro também tem um Yzinho escondidinho. A partir do momento que eles têm a possibilidade, né, do acasalamento, a gente tem a possibilidade daquela característica recessiva aparecer. Se isso for doença, aí ela se manifesta. Chama a atenção de vocês o seguinte, inclusive essas imagens aqui, ó, né, que eu utilizei para exemplificar um conceito de dominância e recessividade, a gente utilizou as ervilhas, né? O desenho aqui são ervilhas, ervilha amarela, ervilha verde, tá? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque nós utilizamos, e vocês vão empregar isso mais depois, quem ainda for fazer genética, os meninos que já fizeram, a gente já trabalhou com isso, que as leis de Mendel, que é o pai da genética, né? E que na verdade, gente, não se esbarra só aqui. Se a gente poder imaginar, se a gente for, né, levar vocês para a vida prática dentro da fisioterapia, vocês vão se deparar, sim, de indivíduos, pacientes chegando ao consultório de vocês, necessitando do auxílio profissional de vocês, do conhecimento de vocês como fisioterapeutas, para dar melhoria, qualidade de vida a eles, né? Mas muitos pacientes vieram em função de situações hereditárias que possam vir a manifestar alteração, dificuldade motora, né, hipotonia, enfim, uma série de situações que esteja relacionada com heranças genéticas. Então, só quero contextualizar para vocês, porque quando a gente ministra, né, assuntos básicos dentro da estrutura corporal humana, é muito comum o aluno falar assim, mas isso daí eu nem vou ver depois, isso daí será? É como se fosse só um conhecimentozinho a mais. Mas eu chamo a atenção de vocês, não é ter um entendimento, né? Saber um pouquinho a mais no que se refere a essa característica de hereditariedade, transmissão, né, de informações, algumas alterações que existem que correlacionam a caracteres de hereditariedade. Isso é fundamental e gente, não tem jeito. Inclusive é um ramo, né, um caminho aí. Acho que não sei, eu já devo ter tido a oportunidade de falar com vocês. Eu tenho uma colega físio que ela trabalha com crianças especiais, né? Que chegam para ela crianças e que ela tem a oportunidade de acompanhar essas crianças. Elas chegam e são adolescentes e são jovens, porque existem algumas situações, né, que é para o resto da vida. A importância de vocês, fisioterapeutas, né, estar ali, em prestar melhoria, acompanhar aquele paciente que tem uma alteração genética e que cabe a vocês. Então, por isso que a gente fala aqui dentro da CMC, apresenta a vocês, né, a importância das leis de Mendel, que são as leis que norteiam de fato o nosso entendimento. Mas Mendel, professora, nas leis de Mendel foram postuladas, ele utilizou ervilha. Sim, Mendel era um biólogo, né? Assim como eu. E realmente os biólogos, eles olham assim para a natureza, isso já aconteceu inúmeras vezes, às vezes eu mesmo em sala de aula, diante de uma imagem, de uma foto, às vezes até micro-organismo, enfim, eu chego e falo para os meus alunos, olha gente, que coisa bonita. Aí já ouvi várias vezes, nossa professora, você é louca. Que isso, professora?
Sim, né? O biólogo é meio assim, meio que olha as coisas, acha que é tudo bonito. A biologia ela é bonita, às vezes aquilo dali ele é bonito e causa um problema seríssimo, né? A gente tem super consciência disso, né? Mas biologicamente, na hora que você observa aquela estrutura, você consegue às vezes ver uma beleza de como ele consegue às vezes driblar o nosso organismo, tem a presença de uma outra estrutura que o faz ser tão particular, né? Enfim. Mas estou falando disso para chamar a atenção de vocês de que Mendel é o pai da genética e ele é pontuado na genética clínica. Na hora que vocês pegarem aí, né, genética humana, para poder estudar, para poder, às vezes chegou um paciente para vocês lá que ele precisa de atenção, ele tem determinado diagnóstico. Aí você vai ver, olha, uma doença genética. Deixa eu recordar um pouco mais sobre essa doença genética, né? Fora essa situação pontual que eu sei que eu vou trabalhar, mas deixa eu, até por curiosidade, deixa eu relembrar aqui, o que é essa doença, essa alteração que ele tem, né, que refere-se à genética. Você vai procurar ali um livro de genética humana e tem ali muitos dos princípios que foram preconizados por ele, né? Utilizando-se, sim, a gente sempre fala dentro, quando a gente aplica e fala sobre Mendel, ele teve, entre aspas, uma sorte. E na hora que a gente fala disso, entre aspas, por quê? Na hora que a gente fala sorte, fulano é porque teve sorte. Parece que a gente está querendo menosprezar, e não é, né? Mas por que a gente fala entre aspas sorte? Porque tiveram outros pesquisadores que estavam também tentando entender um pouco mais sobre a característica de hereditariedade, mas eles utilizaram, por exemplo, outras espécies de plantas, né? Outros seres para trabalhar ali laboratorialmente para tentar entender. Então, entre aspas, a sorte de Mendel foi o fato de que, ao trabalhar com a ervilha, é possível transpor as informações que ele obteve ali, né, trabalhando com a ervilha, para o humano. Isso é perfeitamente aplicável e isso corresponde às primeira e segunda leis de Mendel, que é utilizada e empregada para a gente entender um pouquinho como é essa hereditariedade dentro da espécie humana. Então, na hora que a gente fala nesse contexto, chamando a atenção de um trabalho incrível, né, que marcou, né, que realmente é um marco em termos de entendimento, que é tão importante, mas que realmente esse brilhantismo dele, ele teve ali, né, de alguma forma, essa sorte por ela realmente poder ter sido aplicada para a espécie humana, e nem todas necessariamente foram possíveis isso, né? E é interessante porque, mas por que trabalhar com a ervilha? É interessante que às vezes a aplicação laboratorial com algumas espécies, ela se torna mais viável em função do tempo. Seja mais fácil, é fácil você manipular, você promover uma fecundação, o intervalo de tempo, né, de acompanhamento de gerações é relativamente rápido, né? Então, assim, são coisas que são observadas e que foram ali como base, né? No caso ali de Mendel, nesse sentido de aplicação, tá? E que ela é utilizada, né? Para vários, né, das características que nós temos e de hereditariedade para a espécie humana, tá bom? E aqui, que é isso que vocês depois a gente explora mais na genética, mas que nós temos da primeira lei de Mendel, que é justamente o que eu chamei a atenção, né, no slide anterior, que era essa mesma imagem, mas mostrando para vocês, né, que é essa característica que ele está tratando da característica da coloração da ervilha, porque de fato existem ervilhas amarelas e ervilhas verdes. Na hora que a gente observa simplesmente este fator cor, é perceptivo, e aí ele tratou e deu essa denominação, né, em termos de dominância, recessividade, né, e a gente foi possível perceber que quando tem um cruzamento, existe, né, uma característica vem por exemplo,
de um progenitor, né? E a outra característica veio do outro progenitor. Aqui eu não posso falar pai e mãe porque a gente está falando de espécies vegetais, né? Se fossem indivíduos humanos, a gente utilizaria essa linguagem. Só que ele também, aí foi o que postulou na segunda lei de Mendel, que na verdade nós não somos só a construção de uma única característica. Repare que na hora que eu brinquei e falei da leitura que vocês poderiam fazer em relação a mim, né? Eu falei um indivíduo baixinho, com cabelo meio amarelado de vez em quando, né? Enfim, um pouco mais cheinha nessa pandemia, né? Eu falei de características visuais, né? Mas eu não falei só de uma. Olha que eu nem quis tecer muitos comentários para não falar muita coisa, né? Mas um indivíduo, ele não se preconiza apenas por uma única característica, por uma única leitura. Nós somos o conjunto, né? Se eu tiver, fulano tem mais ou menos 1,70 m, cabelo preto, nariz afinadinho. Então, você vai tecendo várias informações. Por que a gente fala disso? Porque na segunda lei de Mendel, ele preconiza justamente isso, que na hora que nós herdamos características dos nossos pais, nós não herdamos ali por uma única característica. Nós herdamos sobre várias características, né? E aí que ele verificou, olha, existem ervilhas amarelas, mas que além de serem amarelas, elas também sejam lisas. E existem ervilhas verdes, que além de verdes, elas também são rugosas. E aí, moral da história, tá? Que eu tô querendo ser objetiva, que esse é o princípio nosso aqui da CMC, mas só para vocês conseguirem enxergar na hora que vocês veem essa leitura de primeira e segunda leis de Mendel. Na hora que a característica de ser amarela e lisa, verde e rugosa, na hora que elas possam ser dadas para as futuras gerações, observem aqui, ó. É possível que uma ervilha seja verde, mas ao invés de ser rugosa, ela possa ser lisa. Olha aqui, verde e lisa. Da mesma forma que existem verdes e rugosas, da mesma forma que existem amarelas e lisas, também existem amarelas e rugosas. Moral da história. Significa que as características elas são herdadas de uma maneira independente. A gente não herda, por exemplo, um pacote, não é um combo, não? Obrigatoriamente? Não. Professora, mas tem características que às vezes parece que elas são observadas mais frequentemente. Concordo. Existem características que são mais comuns. Existem características que são mais raras, da mesma forma que existem doenças raras. Ou seja, elas, às vezes, determinadas misturas são menos frequentes de serem lidas, mas não significa que elas não possam existir, tá? Às vezes elas são observadas menos frequentemente, mas isso não significa que seja impossível, não significa que isso não possa ocorrer, tá? Porque as características elas são herdadas de uma maneira independente. A cor do meu cabelo vem independente da cor da minha pele, independente da cor do meu olho, independente, por exemplo, se eu vou produzir determinada proteína. Cada característica que eu herdei sim, mas eu herdei de uma maneira independente. Nós não temos que herdar combos de características. Se é assim, tem que vir com tudo, com todas as outras características também. Não é obrigatório, tá? Então, só pra gente perceber. E isso, gente, garante a diversidade que nós temos. Professora, tem características, às vezes, que a gente percebe que seja mais comum. Concordo, isso na genética, isso, até vou mostrar a vocês. Tem isso sim. Entretanto, isso não significa... Tem alguém que entrou aqui agora, gente. Deixa eu ver aqui. Descartar, né? Tô rabiscando, não posso. O João Pedro. Bom dia, João. Bom dia. Bem, então isso é importante, né? Destacar pra gente essa observação,
a maneira, né, como que isso é herdado, a maneira como isso nós herdamos, tá? Então é importante isso foi postulado por ele, né? Isso acabou, embora tenha sido trabalhado ali na observação 5 ervilhas, isso pôde ser passado, transpor essas informações, transpor essa leitura para a espécie humana e nos norteia nesse conceito até hoje. E aí a gente entra, né, no que eu comentei com vocês. A nossa árvore genealógica, a nossa observação, na hora que a gente tem a construção, né, nem todas, mas por exemplo, existem famílias que adoram fazer esse mapeamento, né, essa atualização em termos dos descendentes, né? É muito legal, né? Afinal de contas, é construir um pouquinho da nossa história, ter esse conhecimento da nossa história, de onde, na verdade, tem ali a construção da nossa herança genética, né? Então, e isso é muito utilizado dentro da genética, né? Porque isso que nós estamos falando é puramente genética. Isso é muito usado. Ah, professora, não. Tem alguns casos que possa ser fruto de pura curiosidade mesmo, de pertencimento à família, de entendimento, de valorização. Mas tem hora que isso possa ser uma necessidade. Na hora que de repente eu quero verificar, às vezes eu tenho um filho com algumas características que a gente está precisando de entender, né? Para poder dar uma assistência melhor, ter um diagnóstico, dar uma assistência melhor, enfim. Às vezes eu preciso recorrer à minha árvore genealógica, aos meus antepassados, para tentar ter a construção. Será que eu consigo verificar? Será que na minha família já teve algum indivíduo com alguma manifestação, com alguma síndrome, né? Será que o entendimento, a construção dessa árvore genealógica, ela possa me trazer alguma informação que possa ser útil hoje para mim e para os profissionais, fechar um diagnóstico, né? Em relação, às vezes, ao meu filho? Sim, há situações que isso seja necessário, há situações em que isso seja importante, para que realmente a gente tenha um diagnóstico consolidado, afirmativo e, consequentemente, né, gente, dê margem, dê possibilidade ao indivíduo de ter uma assistência adequada, né? Porque tem muitas situações que, eventualmente, as pessoas custam a fechar um diagnóstico, elas podem perder muito tempo. Ah, professora, será que teria cura? Não, às vezes não é uma situação de cura, mas é uma situação de melhoria, de qualidade de vida, na verdade, até mesmo dar uma sensação de conforto familiar por saber, por ter a identidade, por ter o diagnóstico, né? Isso é importante. E aí, é justamente que nós trabalhamos dentro da genética, explorando a árvore genealógica, explorando, por exemplo, que o meu avô, né, a partir do relacionamento dele com a minha avó, tiveram tantos filhos, mas de repente eu consigo enxergar também, às vezes é importante naquela construção daquela árvore genealógica, alguns segredos familiares, né? Nossa, você sabia que vovô, ele teve um caso extraconjugal e que desse caso, de repente, teve, né, um filho com determinada síndrome? Às vezes essa informação pode ser interessante. Ah, professora, mas não pode falar isso não, que é segredo de família, não pode nem tocar nesse assunto. Mas quando se trata, né, do que vocês vão ver lá na frente, na hora que nós temos uma assistência, né, ali genética, na hora que quer fazer, né, uma possibilidade, uma análise, uma assistência para um casal em relação ao ser, né, qual a probabilidade de ele de repente ter filhos com determinados problemas,
Essas informações elas são importantes, né? Isso é importante, porque isso não se trata, você não está ali tecendo, querendo fazer juízo de valor ou querendo destilar, né, confusão familiar. São informações que são importantes, que podem ser repassadas ao profissional, né, que vai ali dar essa assistência e essa análise, né? E eles utilizam muito desses símbolos aqui para a construção dos heredogramas. Deixa eu pegar aqui no meu pointer. Olha, quando a gente observa nessas árvores, né, a simbologia do quadradinho é padronizado, tá? A gente fala isso porque isso é uma padronização. Se vocês observarem isso, não só em atividades nossas ou aí fora, né, isso daí é um padrão, tá? Onde nós temos a identidade do quadradinho é significativa de um indivíduo do sexo masculino, o circular é do sexo feminino, o losango é quando não se tem identificação do sexo, né? Por exemplo, você pode falar que sua mãe teve um aborto espontâneo. E às vezes aquela situação do aborto espontâneo, a gente não consegue ter identidade, a gente não consegue saber se era uma menina ou um menino, né? Então coloca lá, houve um aborto, sexo não identificado. Só para vocês perceberem a importância, né? Porque se sabe, fala o que é, se era de sexo masculino ou feminino. Quando não se sabe, faz essa simbologia, né? Aqui, quando se destaca internamente, que é fazendo um rachurado ou colorindo, significa que aqueles indivíduos são indivíduos afetados, ou seja, dentro daquela construção, né? De repente está falando de uma doença, coloca isso como indivíduo afetado. Quando coloca um número dentro, significa que são 2 fêmeas e 3 machos. Isso daqui, eu vou ser sincera com vocês, encontrei já pouco. Normalmente eles literalmente fazem como tem aqui, ó. Aqui eu posso verificar que este casal, ele teve 2 meninos e 2 meninas. Normalmente é mais usual isso, vir, né, a demonstração. Agora, logicamente, se a gente tiver que falar de uma família numerosa, talvez seja mais frequente esse uso numérico, tá? Mas, na maioria das vezes, o que a gente tem aí dos exercícios, das atividades, na maioria das vezes essa é a maneira mais usual de ser demonstrado. Quando se faz um corte, é indicar que aquele indivíduo faleceu, tá? Quando se coloca, né, esse pontozinho central aqui, ó, e aí isso acontece justamente com a estrutura circular, que é indicativa de fêmea, né? Por quê? Quer indicar que aquela mãe, ela não tem, por exemplo, a doença, a alteração, mas ela é portadora, tá? Ou seja, indicativo de que ela seja um indivíduo heterozigótico, tá? Ou seja, ela não tem a manifestação. Eu não posso falar que ela seja afetada, ela não é afetada. Ela não tem aquela manifestação clínica. Entretanto, ela é portadora, tá? E essas características são ligadas ao cromossomo X. Por quê? Isso significa que, de repente, o meu menino, porque se eu tenho o meu menino, significa que o meu menino herdou o X na minha pessoa. Que os meninos são XY. O X veio da minha pessoa. Por quê? O Y veio do pai, porque só o pai tem o Y, né? Então, significa que alguma alteração que eu tenha no cromossomo X, na hora que ele se manifesta no meu menino, na hora que o meu menino adquire, né, possa adquirir essa característica, aí nele vai se manifestar, vocês vão ver. Quando faz assim em pêndulo, significa que é um aborto ou natimorto. Quando se faz uma setinha, né? É quando você quer, de repente, às vezes depende ali muito do problema, né? Da história que está sendo ali narrada. Significa que é provável. Provável, por exemplo, provável que esse indivíduo do sexo masculino tenha determinada característica, né? Aqui está significando uma família, como eu até já li para vocês, né? Olha, qual que é a leitura? Essa fêmea teve relacionamento com esse macho e deste relacionamento surgiram, né, 4 descendentes, 2 machos e 2 fêmeas. E uma coisa também importante, ou pode falar?
Ok? Querem fazer pergunta? A aula por Oi, perdão? Luciane, Oi, uns 15 segundos, só ficou bem cortado. Ah, eu até sei. Porque passou um helicóptero aqui, tá? Deve ter sido isso. Tem hora que tá interferência, tá? Mas quer que eu volte em alguma coisa? Cortou a ponto de prejudicar? Eu vou voltar ao que eu tava falando então, tá bom? É porque eu moro perto do aeroporto Carlos Prates, gente. Então tem hora que passa helicóptero, né? O avião aqui, até de pequeno porte, mas dá barulho, tá? Então qualquer coisa podem me falar. Eu vou repetir aqui, só para vocês entenderem e não ter prejuízo. Olha só, chamei a atenção que aqui no caso, né, é indicativo de um eixo familiar, onde nós temos uma fêmea que teve relacionamento com um macho e deste relacionamento tiveram 4 descendentes, sendo 2 machos e 2 fêmeas, tá? E aqui o que eu ia indicar também é que a gente pode falar que esse daqui, ó, essa linhazinha daqui, ó, corresponde a F1, né? Que é o que a gente denomina de primeira geração. Por que disso? Porque essa árvore ela possa continuar. De repente a gente pode falar aqui, ó, que essa mulher, né? Não, vou pegar aqui esse macho, porque aí fica mais fácil. Que esse macho teve relacionamento, por exemplo, com uma fêmea. A gente não vai ficar bonitinho aqui. E aqui, ó, eles tiveram 2 filhos. Um casal. Vou colocar uma menina e um menino. Oh, esse aqui não era pra sair assim, não? Tá? E um menino. Vou pegar aqui. Isso. Fazer, né? Já não tá um desenho bonito, mas pelo menos um desenho mais correto, ó. Isso que eu quero indicar aqui para vocês, tá? Mas por que que eu fiz isso? Para mostrar a vocês, eu vou até fazer com outra cor. Para mostrar a vocês que aqui agora seria o que eu chamaria de F2. Por quê? É a segunda geração, tá? Então isso daqui é um indicativo de família e a gente possa, né, continuar e tecer aqui informações, tá? Quando faz essa ligação, né, como está aqui, é para indicar que esses indivíduos são gêmeos dizigóticos, ou seja, são gêmeos, são fruto ali de uma gestação, né, em conjunto, foi a mesma gestação, mas cada um tem uma referência genética, tanto é que um é macho e o outro é fêmea, né? Eles têm simplesmente ali uma característica de comungar gestacionalmente do mesmo período gestacional. Agora, quando além dessa ligação, reparem, eles fizeram essa ligação aqui também, é indicativo que são gêmeos monozigóticos, ou seja, indivíduos, são aqueles gêmeos univitelinos, são aqueles gêmeos que apresentam as mesmas características genéticas. Tanto é que aí nesse caso é obrigatório. Aqui nós temos 2 meninas, mas poderiam ser 2 meninos, tá? Eu não tenho como ter um gêmeo monozigótico e ser um casal. Por quê? Já que é a mesma referência genética, ou eles vão ter o mesmo sexo, tá? E quando tem essa ligação daqui, ó, repare que é uma ligação dupla, são dois traçados. É indicativo de um relacionamento consanguíneo. Por exemplo, 2 primos, né? Essa consanguinidade, que é interessante e é muito importante quando se fala dentro de uma árvore genealógica, tá? Porque possa ser que isso ajude a justificar algumas ocorrências. Ó, tá passando agora. Ó, mas hoje eles estão aí, passando. Passou. Então aqui significa consanguinidade, que é algo que é interessante a gente destacar isso. Casamentos consanguíneos não obrigatoriamente será um problema, né? Mas realmente a consanguinidade ela aumenta a chance de eventualmente ter uma manifestação de doença
dentro do eixo familiar, tá bom? Daqui a pouco a gente vai explicar isso um pouquinho melhor. Aqui, a herança, né, daquela característica única, igual eu falei com vocês, que é a herança monogênica. Chama a atenção aqui, esse daqui é o que a gente chama xadrez mendeliano, tá? Do qual a gente pode só ter, né, aqui em termos de explicação. Olha, eu vou fazer aqui no paralelo, até para vocês entenderem, ó. Ah, não. Por que não? Ah, sim. Na hora que eu fiz mais feinho, ele ficou, né? Olha só. Isso daqui é a construção de um xadrez mendeliano. Reparem que o que eles estão mostrando aqui, ó. O indivíduo azão, azinho. Ó, esse indivíduo é heterozigótico. Então, aí você coloca aqui azão, azinho. Ele teve o cruzamento com outro indivíduo também heterozigótico, porque ele também é azão, azinho. Então, você coloca aqui, ó. Eu vou colocar, nossa, azão, azinho. E aí você faz o cruzamento. Quantos descendentes, qual que é a probabilidade de observar indivíduos a partir desse cruzamento? Olha só, azão com azão é azão, azão. Eu vou fazer assim bem exagerado, que para não ter dúvida, tá? Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão. É preconizado a gente primeiro colocar a letra caixa alta, tá? Azão, azinho. Não faz diferença essa ordem, não, tá? Azão, azinho. E azinho com azinho? Azinho, azinho. Se vocês observarem o que eu fiz aqui, ó, na verdade, eu simplesmente tirei os desenhos, né? Mas o que a gente tem aqui, ó? Azão, 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 azão. Azão, azinho, azão, azinho. Azão, azinho, azão, azinho. Azinho, 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 azinho. Luciene, que loucura! Para que esse azão, azinho? O que isso significa? Significa o seguinte, no tipo de herança que foi preconizado por Mendel, lembra? A primeira herança mendeliana é de que num cruzamento como este, nós teremos, o que é preconizado? Cada quadradinho desse aqui seria o 25%. 25 com 25, 50%. 25 com 25, 50%. O total aqui corresponde a 100%. Então, se a gente observar do ponto de vista genético, um cruzamento como esse, vou proibir hoje, helicóptero. Vou falar com isso que eu estou dando aula, que não é hora de passar helicóptero. Olha só, de um cruzamento de indivíduos heterozigóticos, nós teremos 25% de indivíduos com esse genótipo, azão-azão, 25% com o genótipo recessivo, azinho-azinho, e 50%, olha, porque são dois quadradinhos, ó, 50% heterozigóticos, azão-azinho. Isso pra gente parece agora, nesse momento, bobagem, mas isso, por exemplo, leva à probabilidade realmente de análise. Ó, um casal com esse genótipo, vocês terão 25%, por exemplo, de ter indivíduos com a característica recessiva, e às vezes essa característica significa o quê? Doença, né? Então, por isso que isso é importante. Às vezes isso daí possa implicar em características futuras, tá? E uma coisa, probabilidade não significa que necessariamente vai ter. É chance de ter, mas o se vai ter, ou enfim, isso logicamente não cabe a nós, né? Nem a genética, porque a gente não escolhe, né? Na hora da fecundação, não existe ali, não pode haver uma escolha de células germinativas, né? É uma situação da natureza que deixa ao acaso mesmo, tá bom? Isso a gente fala porque
Como eu comentei com vocês no início, não sei se vocês se recordam, e eu venho aqui só para vocês ilustrarem, vou fazer esse link. Na hora que a gente vê o cariótipo, o cariograma, aqui, ó, eu apresentei a vocês, chamei a atenção de que dos 23 pares cromossomais, né, 22, ó, são autossômicos. E um par é considerado cromossomo sexual. Por quê? Porque quando a gente analisa algumas heranças, nós conseguimos observar que existem algumas alterações que são heranças autossômicas, porque são alterações que ocorrem nesses cromossomos. Existem umas que são sexuais, porque ocorrem nos cromossomos sexuais, tá? E a partir de agora eu vou apresentar a vocês algumas características das heranças que são pontuadas no nosso livro didático da nossa CMC, tá bom? Na verdade, da onde que eu tirei ou por que eu elenquei essas heranças? Elas são aquelas que são trabalhadas pelo nosso livro, tá? Que eu me norteio sempre a partir dali para a gente realmente trabalhar na sala de aula, tá bom? Então aqui, ó, voltei só para vocês relembrarem, entenderem, por que agora a gente fala que herança autossômica, olha, herança autossômica ou herança ligada ao sexo. Ligada ao sexo tem a ver com aquele 23º par cromossomal. Herança autossômica significa herança ligada a qualquer um daqueles 22 pares de cromossomos autossômicos, tá? E a palavra, deixa eu apagar aqui que ficou muito feio. Só quero chamar a atenção porque para vocês verem, né, fazerem essa associação. E na hora que eu utilizo agora essa outra palavrinha, dominante recessiva, tem a ver, né, com o que a gente viu aqui, ó. Literalmente aquelas características de que existem umas que são recessivas, porque elas só se manifestam se tiver em dose dupla. Existem aquelas características dominantes que se manifestam estando azão-azão ou azão-azinho. Ela possa se manifestar, ela possa ser lida, inclusive em dose única, porque ela domina a outra característica, tá? E aqui, tá? Gente, ok? Alguma pergunta? Não? Qualquer coisa, como eu falei com vocês, podem perguntar, tá? Fiquem à vontade, esse meu povo caladinho, tá? Então, vou aqui apresentar a vocês algumas heranças associadas, tá? Aqui, como eu até já comentei com vocês anteriormente, existe esse conceito, né? Características que são consideradas comuns, características que são raras. É muito comum, às vezes, o aluno achar que toda característica comum é necessariamente uma característica dominante. A gente vai ver que não necessariamente. Existem características recessivas que possam ser comuns ou características dominantes que possam ser raras, tá? Depende muito da característica. Uai, Luciane, como que uma característica dominante pode ser rara? Possa ser que a nossa população, por exemplo, tem um caso notório que é a presença de sarda. A população brasileira, ela não é uma população que tenha com frequência sarda, embora ela seja uma característica dominante. Mas por quê? A maioria da população brasileira é literalmente homozigótica recessiva, tá? Então, só para a gente verificar isso. Porque, embora essas características, esses conceitos, né, eles existam e a gente utiliza isso, existem, às vezes, algumas leituras que a gente tem que ter o cuidado, né? Que nem tudo aquilo que necessariamente seja dominante é necessariamente uma característica comum. Tem que observar aquela população, tá? Então, olha só, característica comum. Qualquer genótipo pode ser encontrado em alta frequência na população. Portanto, qualquer tipo de casamento é possível, tá? E uma característica rara. Nem todos os tipos de genótipos serão frequentes. Ou seja, ela é mais rara, né? Ela
não é muito frequente, ela não é muito observada. Se a gente fizer uma árvore genealógica, é uma característica que ela eventualmente aparece, mas ela não é uma característica habitual, frequente, né? Nem todos os tipos de casamento serão igualmente verificados. Para a ocorrência de uma característica rara, na verdade a gente tem que verificar ali que tem que ter tido alguma coisa que tenha possibilitado aquele aparecimento raro. Tá? Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Justamente a característica clássica, né, como eu falei com vocês, que a presença de sardas, ela é dominante, embora ela não seja muito frequente na nossa população brasileira. Por quê? Nós, na nossa grande maioria, somos homozigóticos recessivos. Se eu só tenho S aqui, né, identificado pelo S, se eu só tenho esse genótipo, né, para doar, e o meu marido também tem um genótipo semelhante, os meus filhos serão com essa característica, né? Preservando aí os pais biológicos, nós só poderemos ter descendentes que venham ter as características que nós possuímos, tá? Então é importante isso, justamente para desmistificar, da gente não achar que a gente pode padronizar obrigatoriamente, que a dominância, ela necessariamente, né, ela é que mais aparece, depende da população. Possa ter populações em outros países que a presença de sarda seja frequente, mas não aqui no Brasil, né? Aqui, existem alguns critérios, tá? Quando a gente fala de herança autossômica, na hora que a gente observa uma árvore genealógica como essa, olha, uma árvore genealógica onde eu observo primeira, segunda, terceira geração. O que eu consigo fazer a leitura antes de qualquer coisa? O macho com a fêmea tiveram 4 descendentes. Três fêmeas e um macho. Posso perceber que essa fêmea, ela teve uma relação que teve dessa relação 3 descendentes. 2 machos e uma fêmea. Posso fazer a leitura também que este macho, e essas 2 fêmeas, elas são afetadas por alguma característica. Não sei por que não foi dito, né? A gente não tem como ter isso no imaginário, mas o fato é que a leitura é que esses indivíduos são indivíduos afetados por alguma coisa, por alguma característica. Então, o que significa, o que é critério de autossomia? Ele aparece igualmente entre homens e mulheres. Por quê? Se ele está relacionado a cromossomos autossômicos, são aqueles 22 pares cromossomais. Não tem nada a ver com sexo. Então, ele possa ser manifestado, quer seja nos meus filhos, quer seja nas minhas filhas, se eu for afetada, né? Então, não tem nada, nenhum critério em relação ao sexo. Então, por isso que na hora que a gente constrói uma árvore genealógica, e essa construção, quanto mais eu puder tecer, né, ali em termos de gerações passadas, melhor o entendimento, tá? Na hora que um casal às vezes precisa de fazer uma consultoria, uma observação, né, em relação ao acompanhamento genético, quanto mais informação ele tiver, ele puder levar pro profissional, né, que for compor a árvore genealógica, melhor. E a autossomia também, ela pode ser transmitida diretamente de homem para homem. Olha, eu tenho macho afetado, eu tenho filho dele que também foi afetado. Isso também é autossomia, tá? Então, um critério que a gente também possa observar, tá? Critério de dominância. Olha, vamos observar aqui essa herança. Tenho primeira, segunda, terceira, quarta geração. Consigo perceber primeiro aqui, olha, também eu tenho fêmeas, eu tenho machos afetados. Reparem, vamos analisar agora, tanto na primeira, na segunda, na terceira e na quarta geração. Eu sempre tenho indivíduos afetados, tá? Por quê? Tenho indivíduos que estão aqui coloridinhos, bonitinhos, tá? Isso é indicativo que eles são afetados. Isso ocorre em todas
as gerações. Bem, quando a gente observa que só os afetados possuem filhos afetados, olha, uma fêmea afetada, ela teve filho afetado, né? Reparem que essa mulher aqui, ó, ela não é afetada, ela não teve filho afetado. Essa outra daqui também não é afetada, não teve filho afetado. Então, é uma característica de dominância, né? Em média, um afetado tem 50% dos seus filhos também afetados. Esse 50%, gente, não significa que, por exemplo, eu tive 4 filhos, 2 obrigatoriamente têm que ser afetados e 2 normais. Não, né? Isso é em média, isso é proporção. Por quê? É proporção em relação ali às minhas células germinativas, né? Eu não tenho só 4 células germinativas para falar que 2 são normais e 2 afetados. Não, tá? Por isso que não é absoluto, não, tá? Às vezes a gente vê dentro dessas características, às vezes o indivíduo fala assim, eu já tive um filho afetado, então significa que o próximo filho obrigatoriamente ele vai ser normal? Não, né? Existe 50% de chance, a cada vez que eu tenho um filho, ele tem 50% de chance de ser normal ou 50% de chance de ser afetado. Agora, porque eu já tive um normal, obrigatoriamente o próximo tem que ter a manifestação da doença? Não, tá? Então, só para a gente verificar isso, é muito comum as pessoas, às vezes, observarem e quererem incidir sobre isso, né? Isso é aleatório. A gente não tá ali, né, na hora do ato sexual, a gente não tá ali escolhendo, eu ovulei, esse óvulo tem essas características. Nada, a gente não sabe de nada disso. A probabilidade de 50%, mas, né, às vezes a gente nem sabe. Às vezes na hora do ato em si, você não tá de longe pensando em perpetuar a espécie, né? Aqui, para mostrar, falado isso anteriormente, né, mostrado, até feito com vocês ali, né, o que a gente chama do xadrez mendeliano. Reparem aqui, não precisa fechar, né, não precisa ter nem na lateral, né, aqui embaixo fechado, basta a gente fazer aquele, parece que é jogo da velha, né, e coloca aqui. Aqui no caso é diferente, porque é azão, azinho, né, que antes eram ambos heterozigóticos. Então aqui significa azinho, ele é heterozigótico, né? Aqui também heterozigótico. Aqui o indivíduo azinho, aqui o indivíduo azinho, tá? Aqui falando que o azão é um gene dominante para o fenótipo anormal. Então é por essa referência aqui, ó, já que a azão é o fenótipo anormal, é por isso que esse caso, esse indivíduo heterozigótico aqui é afetado. Heterozigótico, ele é afetado, né? E aqui são indivíduos normais, porque eles são referente a essa característica aqui que está falando que é um padrão de normalidade. A gente tem que ter... quero deixar. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque essas são referências que nos são dadas, né, para a gente fazer a leitura, a observação, a partir ali do que foi dito. Esse assunto ele é muito trabalhado com a gente como se fossem pequenos problemas, onde eles falam do histórico, né, e às vezes perguntam alguma coisa. Então a gente tem que ter cuidado de fazer uma leitura criteriosa daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo apontado para a gente. E cuidado mais ainda com o tipo de pergunta, né? Por exemplo, aqui no caso, eles poderiam perguntar qual a porcentagem de indivíduos normais. Se a gente observar, ó, como corresponde a 2 quadrados e cada quadradinho significa 25%, 25% daqui com 25% daqui, ó, 50% de indivíduos normais. Qual a porcentagem de indivíduos homozigóticos? Mais uma vez, já que esse daqui que está igualzinho, esse aqui está igualzinho, 50% homozigóticos, 50% heterozigóticos,
né? Então, assim, só ter o cuidado de fazer essa leitura, de observar, de ver o que foi dito e de ver aquilo que está sendo solicitado. Bom? Vou fazer o seguinte, eu sei que está no nosso horário de intervalo. Vamos fazer nosso intervalo, vocês aproveitam para tomar um cafezinho, pensem aí se tem alguma pergunta, né? Deem aquela acordadinha básica e a gente volta às 9h30, tá bom? Bom café para vocês, ó, e vê se dá uma acordada aí, esse meu povo. Bom café.